milhões de estratégias, né? Eu citei apenas algumas, de como os bancos estão agindo, enfim, e novos canais de distribuição. Tem uma expressão americana, e a gente conta no Brasil, network agent, né? O agente em rede, quer dizer, é o gerente de conta, né? Que vai atrás dos grandes, enfim, correntistas, e o correntista não se desloca mais até a gente. Tem milhões de formas, o Itaú Personalité, o Santander Select, enfim, que você seleciona, você filtra. E o que acontece com os menores e com os médios? Eles não têm como entrar nesse mercado dos grandes correntistas, então eles, a história do crédito consignado no Brasil é extraordinária. Quando a gente olha a história, por exemplo, do Paraná Banco, do grupo Malucelli, que tem tudo, inclusive o time de futebol, né, o Paraná Clube. Ora, como é que surge o crédito consignado no Brasil? Ele tinha surgido nos anos 70, com muito pouca expressividade, um pouco com funcionalismo público, e numa conversa, Malucelli e Jaime Lerner, então, no governo no Paraná, o Lerner se queixando, o funcionalismo público fazendo a sua segunda greve consecutiva, e não era possível, porque não tinha como aumentar os salários. E o Malucelli, então, tem a ideia genial, vamos recuperar a ideia do crédito consignado. Então, o crédito consignado para os funcionários governamentais, né, que era uma coisa super segura para os bancos, e 95% do movimento desse banco médio está na carteira do crédito consignado, que depois se expandiu violentamente. E uma pesquisa do Santander sobre quais são as razões pelas quais as pessoas pegam esse crédito, a primeira é pagar dívida com a agiota, a segunda é pagar, limpar o nome na praça, né? E a terceira é pagar a dívida do cheque especial. Então, por isso que o Lazarato caiu, assim, realmente o estímulo total ao endividamento, né? Teria muitos outros exemplos cotidianos, de cenas que a gente assiste hoje numa agência bancária. Tinha um jovem que chega, acabou de ser contratado para ser atendente na Vivo, firma de telefonia celular. Está sentado do lado, e o gerente diz para ele, você vai receber um cartão de crédito. E ele olha um pouco assustado, porque ele vai ganhar um salário mínimo. Mas ele disse assim, sim, tá. Aí o gerente disse assim, para quem é o segundo cartão de crédito? E o jovem disse, como o segundo? Sim, você tem direito a um segundo, você pode dar para sua mãe, para o seu irmão, para quem você quiser. Ele disse, não, mas eu não quero um segundo. Aí o gerente olha e diz assim, bom, então você vai pagar, porque se você receber dois, você não paga, mas se você receber um, você paga. Então, né, esse gerente que se tornou também ele ganha por comissão, ele ganha, exatamente. Então, é a sociedade completa, exatamente, do endividamento. E aí tem isso, tem no mesmo endereço físico, como a professora Esther dizia, duas agências diferentes. Tem milhões de estratégias que estão em curso para poder se adaptar, né? Na verdade, a questão de uma concorrência que aumenta exponencialmente, não tem limite, né? A professora Maria Laura lembra do trabalho do microcrédito, que é de fato muito interessante. Quando nós estudamos algumas instituições de microcrédito no Brasil, uma em particular, localizada na cidade de Lages, no Planalto Catarinense, que é uma área de muito empobrecimento, de êxodo rural, e tem lá o Banco da Família, que inicialmente era ligado à rede do Banco da Mulher. E aí você vai, isso que eu dizia, né, de seguir os atores, você vai vendo primeiro como é que essa instituição constrói sua escala de ação e sai de um ponto até se tornar regional. E quando você vai ver de onde vêm os recursos para os empréstimos, né, e vai seguindo, na verdade a gente chega ao quinto maior grupo financeiro holandês e vai descobrir que o fundo de pensão dos ferroviários holandeses se reproduz em Lages, lá no Planalto Catarinense. Então tem uma rede muito interessante de seguir e de compreender quais são os canais, os circuitos, né? Credor-devedor, né? Dessa economia da dívida. A terceirização, né? Esses call centers, eles são
é interessante, eles surgiram, na verdade, muitos deles das companhias telefônicas, né, das antigas companhias telefônicas, e são... Isso. Isso é uma multiplicação, na verdade, de nós, como a gente dizia, né, de atores nesse quadro. Né? Daniel vai atrás do Fábio Contel, Universidade de São Paulo, vai ter uma dissertação de orientando dele, eu vou estar na banca, eu estive na qualificação, e ele trabalha, é muito interessante, sobre os bancos de investimento. E o que é muito interessante é que há uma mudança muito grande, há exatamente uma concorrência dessas instituições não bancárias, mas que desejam realizar as atividades, né? E no caso, hoje em dia, a concorrência com os grandes escritórios de advocacia, né? Que realizam operações de fusões, de aquisições, né? Coisas que eram tarefa dos bancos de investimento no passado. Então, depois você pode me mandar um e-mail, eu posso te dar, inclusive, o nome do orientando que está fazendo esse trabalho. Eu acho que pode ser um interlocutor bastante importante para você. Né? Sobre o Banco Palmas, eu fiquei pensando, justamente terminando a apresentação, né, que eu acho que a experiência do Banco Palmas pode ser interpretada como um exemplo justamente que nada está estabelecido, né? De que o espaço é inerentemente disruptivo, como sugere a Doreen Massey. O professor Bozaquiel depois pode trazer uma questão para o debate. Uma moeda, pois é, temos aqui a moeda... É a moeda da sorte da Sandra, viu? A Sandra não dá isso de jeito nenhum, eu vou devolver com o maior cuidado, né? A moeda dessa instituição, na verdade, na zona costeira de Fortaleza, houve nos anos 70, né, um grande projeto justamente de revitalização, enfim, destruição, e grande contingente populacional foi expulso, né, daquelas áreas e foi deslocado para 22 quilômetros, depois o professor Bozaquiel pode me ajudar, 22 quilômetros da zona costeira para um conjunto chamado de Palmas, que aparentemente haviam muitas palmeiras, né? Exatamente, muitas palmeiras, mas uma área, então eles foram expulsos em 73, tá? E essa zona toda era objeto de interesse para atividade turística, não é isso? Para desenvolvimento do mercado imobiliário, para os complexos turísticos ao longo da costa. Essa população ela é expulsa e, na verdade, logo se organiza uma associação muito atuante nessa área, associação de moradores, que no primeiro momento desenvolveram, né, uma série de projetos de infraestrutura, enfim, tentando combater uma situação que aparentemente era de uma pobreza muito, muito grande. E esse conjunto Palmas foi um dos bairros mais ativos, dizem as pesquisas, da cidade em termos de reivindicação socioeconômica e de organizações comunitárias representativas, né? E é interessante também olhar, vendo as pesquisas, como é que você tem toda a conexão do local com o internacional, porque tem a Agência de Cooperação Alemã, né, que também estava, a Agência Federal de Cooperação Alemã, que também participou desses programas, desses trabalhos de infraestrutura. Ora, mas com esses trabalhos de infraestrutura, como a gente já conhece, desde o projeto Cura, né, passa-se uma casa, ou seja, muitos moradores não tiveram como arcar com os custos da conta de água e foram expulsos. E aquela situação, ela continuava uma situação problemática, até que num momento, nos anos, final dos anos 90, 1998, tá? Essa associação de moradores, ela concebe um projeto, que é o Banco Palmas,
para trazer soluções a esses, tentar trazer soluções a esses problemas de pobreza e criação de emprego e de renda. Então, a experiência é bastante inovadora e, de um lado, ela oferece, né, um acesso muito mais facilitado ao microcrédito produtivo, aos comerciantes e habitantes, com um papel assim, central, quando eu leio os trabalhos, das mulheres, né, quer dizer, produzindo alguns serviços financeiros destinados às mulheres mais pobres, que se beneficiaram também de projetos, de programas nacionais de transferência de renda, como o Bolsa Família. O projeto chama Projeto Elas, né? Projeto Elas, do Banco Palmas, concebido para promover essa inclusão, relativa inclusão socioprodutiva, financeira e bancária, conjugando o acesso facilitado ao microcrédito, educação financeira e um acompanhamento de todos os processos. E essas moedas sociais, que constituem, na verdade, o que é uma moeda social, né, pelo conceito, são, na verdade, um conjunto de dispositivos de troca de bens, de serviços e de saberes organizados por e para os grupos humanos de pequeno tamanho, né, como meio de estabelecer uma moeda interna. E foi estabelecida essa moeda Palmas, né? Não sei se vai ter alguma coisa mais a acrescentar, mas nós sabemos que teve uma discussão muito grande sobre o papel desses bancos comunitários, né, na relação com o Estado, mas o fato é que tudo que eu leio sobre o Banco Palmas mostra um projeto de resistência bem sucedido. Né? Então, acho que você colocou bem. Agora, o conjunto é o conjunto de Palmeiras 1 e Palmeiras 2, constituído de pescadores que foram apartados do litoral, onde tinham possibilidade de trabalho, e foram se localizar esses 23 quilômetros na porção sudoeste da cidade, quase já no anel, no limite do município de Fortaleza. E as famílias chefiadas, principalmente por mulheres, a constatação de um conhecimento artesanal na atividade de desenvolver algum produto, e principalmente para incentivar o comércio, não havia capital. O nível de pobreza era tanto que não havia capital e nenhuma possibilidade de circulação, nem de mercadoria, nem de capital. Então, quando surge a ideia, o Joaquim, que foi o criador, que é economista, com o apoio do Ceará Periferia, que é uma ONG, e também o GRET. O GRET francês vai ajudar muito. E, então, eles criam, primeiro, como permanecer, de que forma favorecer a circulação de mercadoria e permitir o abastecimento no momento em que não havia política de transferência de renda nenhuma. Então, essas famílias estavam praticamente apartadas e totalmente desprotegidas. Então, foi a organização comunitária que permitiu vislumbrar essa possibilidade de apoio à criação do microcrédito. A princípio era emprestado R$100, 150, até chegar ao Palma Card, que é o cartão, o primeiro problema jurídico de uma moeda paralela que o país proibiu, não aceitava no início. não aceitava no início. Então, quando surge, né, o Palmas, você tinha implicações jurídicas para poder ele se consolidar, porque já houve aceitação, houve crédito, credibilidade. Teve credibilidade, ele passou a funcionar e, de repente, realmente é resistência, né? É reprodução do capital em outro nível, mas lá na base, né, desse circuito inferior, e muito bem sucedido, e o modelo foi levado para a Ásia, para a Índia, para a África, para vários países da África. Você conversando com o Joaquim, é impressionante, ele tem uma ideia do mundo, tanto para os países que financiam, depois entraram para financiar a experiência, como os países onde essa experiência foi reproduzida, tanto na América Latina, como na África e na Ásia. Obrigada. Posso fazer só
um comentário rápido. Imagina duas pessoas vendo um filme de terror. Um está vendo pela primeira vez, o outro já viu o filme todo. Nós já vimos este filme e estamos mais à frente. Então gostava de fazer um comentário muito rápido sobre que tipo de debate é que se está a ter na Europa como consequência da falência e dos efeitos perversos deste modelo. Em primeiro lugar, houve vários bancos privados que faliram, entraram em falência. E o Estado, para evitar o que se chama os efeitos sistémicos, comprou esses bancos. É evidente que a estratégia é uma estratégia óbvia de privatização dos lucros, socialização dos custos. Mas do ponto de vista da opinião pública, houve um elemento muito importante. Afinal, a banca privada não é necessariamente muito boa. E pela primeira vez, ao fim de 30 ou 40 anos, se voltou a falar da banca pública. E, inclusive, o banco público que existe português, que ia ser privatizado, não foi. Segunda questão. Começou a haver uma discussão sobre a necessidade de separação total entre a banca de investimento e a banca comercial. E isso significa que corta um circuito de alimentação da especulação, inclusive da especulação imobiliária. E se nós temos esse corte total entre a banca comercial e a banca financeira, muitos dos processos que foram aqui descritos deixam de ser possíveis, ou pelo menos tornam-se mais difíceis. O terceiro debate é sobre a chamada banca ética, que talvez seja mais desenvolvida na Holanda. E a banca ética tem alguns princípios muito simples. Primeiro, o objetivo não é o lucro. Segundo, a especulação está proibida. E terceiro, os critérios de empréstimo têm em conta fatores sociais e fatores ambientais. É a banca, claro que é a banca. Mas é uma banca que não entra nos outros circuitos. Em que medida ela é autónoma, não sabemos, mas introduz, apesar de tudo, uma discussão diferente. E, finalmente, o último comentário é sobre as moedas sociais. As moedas sociais, se eu não estou enganado, o conceito inicial de moeda social nasceu em França. Mas depois foi no Brasil, sobretudo, que se desenvolveu muito. A crise na Europa, e sobretudo na Europa do Sul, abriu de novo um novo espaço para a discussão das moedas sociais. Mas há duas linhas completamente diferentes sobre a concepção das moedas sociais. Há uma linha mais assistencialista, que tem como objetivo garantir a sobrevivência de segmentos da população muito pobres que, por causa da crise, estão a ficar fora do sistema. E então o objetivo é reintegrar essas pessoas no sistema. E não é difícil imaginar, quando eles estiverem reintegrados, as moedas sociais não vão ser mais importantes. Então é um instrumento provisório, importante do ponto de vista humano, mas que tem um objetivo limitado. A outra discussão mais complexa é em que medida as moedas sociais podem ser uma alternativa, primeiro local, mas depois com uma dimensão maior aos atuais circuitos. E daí que esta discussão das moedas sociais e da banca ética esteja, de facto, associada. Mas talvez o ponto mais importante foi ter tornado claro para a opinião pública que uma trajetória que era apresentada como inevitável, era aquele caminho, só havia aquele caminho era inevitável e aquele caminho era socialmente desejável, essa imagem desapareceu. Portanto, isso abre espaço para se discutir e para haver um debate que há 5 anos nós não teríamos certeza absoluta. Obrigada, professor João. Na verdade, esse debate do Banco Público, ele esteve presente agora, principalmente no segundo turno das eleições presidenciais. Né? Ouvindo, né, a sua intervenção, o Brasil está alguns passos atrás
nesse processo. Porque, ao contrário da Europa, o que nós fizemos, o que o Brasil fez nos últimos anos, foi, na figura do banco múltiplo, associar todas as funções bancárias numa única figura. Era segmentado e, desde o final dos anos 80, o banco múltiplo reúne, né, todas as carteiras de investimentos, enfim, tudo. Então, abre espaço para todos esses canais, esses circuitos, né, que não tem nenhuma transparência dentro desses agentes nos bancos. Então, de um lado, tem essa... E no caso brasileiro, houve um programa, o PROER, que foi um programa de salvar bancos privados, mas em grande parte comprados por outros bancos privados, e não pelos bancos públicos, né? Então, isso, assim, datado anos 90, anos 2000, né? Agora, mais recentemente, no debate agora presidencial, o Brasil tem uma estrutura de 2 bancos públicos federais muito grandes e muito sólidos, né? Pelo menos até onde a gente sabe. Tanto que, se a gente olhar a experiência do México após a crise e a experiência brasileira, foi muito diferente o final, a solução, digamos assim, que no México foi a entrada maciça do capital estrangeiro, dos bancos estrangeiros comprando quase a maioria dos bancos mexicanos. E no Brasil, esses bancos estrangeiros encontraram tanto os 2 grandes bancos públicos sólidos, como o grande capital privado também, e a entrada foi muito menor, né? Então, mostrando aí essa geografia distinta. Mas, voltando, nesse debate agora, houve uma posição, né, de redução, né, que foi vencida nas urnas, de redução do papel dos bancos públicos na esfera federal, ou seja, indo completamente contra essa corrente que você nos traz do que está acontecendo, ou seja, de como a Europa enfrentou essa questão. É interessante, porque fazer essa relação, porque a gente está aqui, é interessante fazer essa ponte com, como você diz assim, esse filme de terror nós já vimos. Então, é interessante ver que caminhos estão sendo tomados para, enfim, superar a crise. E as moedas sociais é isso, existe um debate, não existe uma única posição, né? Mas certamente no caso do Banco Palmas, né, uma alternativa que foi extremamente importante, né, para trazer condições mínimas de inserção, principalmente no caso das mulheres. Muito bem. Gente, dá uma relaxadinha, né? 15 minutinhos de café, tem café ali fora. Eu só pediria que fossem 15 minutos, porque a gente já está atrasado de novo. E aí não tem jeito, tá? Então, por favor, 15 minutinhos, 4h15 a gente volta, ok? Obrigado. Eu convido para compor a primeira mesa redonda do simpósio, intitulada Metropolização do Espaço, Novas Estratégias, Dinâmicas e Processos na Produção das Cidades, professor Dr. Álvaro Ferreira, da PUC Rio UERJ, professor Dr. Jorge Luiz Barbosa, da UF, e o professor
professor Dr. Pedro Abramo, do IPUR. Bem, como a gente fez no primeiro CMG, nós vamos fazer nesse também. Nós não vamos ter uma pessoa que vai mediar ou marcar o tempo, né? As próprias pessoas que estão aqui, uma das pessoas marca o tempo, está tudo bem, a gente tem em torno de meia hora, né, para exposição. Então vamos lá. Oi? Tá, de 20 a 30. Então vamos lá. Então, como vocês estão vendo, né, a ideia ainda em construção, né, essa metropolização do espaço, cotidiano e ação, uma contribuição teórico-metodológica, a reflexão acerca, né, das novas estratégias, dinâmicas e processos na produção das cidades, ela nos leva a ter em conta a atual metropolização do espaço, que, por sua vez, nos remete às noções de espaço, cotidiano e ação. A produção das cidades, ela é realizada a partir de certas intencionalidades, que acabam sendo materializadas para dar sustentação a um momento marcado pela metropolização do espaço. O século XXI trouxe com ele fatos novos, mas também trouxe permanências, processos novos, outros revisitados, e ainda outros que se constituem, né, e se realizam a partir de processos anteriores. A metropolização do espaço, ela faz parte desse momento e contribui para a realização de profundas transformações das formas, estrutura e dinâmicas urbanas. Esse processo não exclui aquilo que o filósofo francês Henri Lefebvre denominou no início da década de 1970 de urbanização completa da sociedade. Aliás, o processo de metropolização do espaço, eu tenho dito isso, está para o momento atual, assim como a urbanização da sociedade estava para aquele momento. Por isso, a metropolização ela incorpora algumas características e desenvolve outras. Trata-se, por exemplo, como nos lembrou a Sandra Mencioni, aliás, ela já vem fazendo essa discussão há algum tempo, né, da grande intensidade de fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, do crescimento das atividades, serviços e da cada vez maior demanda de trabalho material, da concentração de atividades de gestão e administração e da construção de um modo de viver e de consumo que espelha-se no perfil da metrópole. A metropolização do espaço ela não se restringe à região metropolitana, ela incorpora as cidades médias e pequenas e ela transcende a cidade e ela chega ao campo. Transforma e engloba as formas de gestão do território. Atualmente, nós experimentamos um momento do urbano que já não é mais tão marcado pelas lógicas espaciais da indústria, algo que provoca transformação nas cidades, porque nós passamos de uma economia baseada na indústria para outra que é ligada aos serviços. A cidade, que no passado havia sido construída, né, para proteger aqueles que moravam, né, dentro dos muros, né, dos invasores, ela foi ultrapassada. E só que agora ela é reconstruída. As cidades, anteriormente, elas se mostravam isoladas por meio dessas muralhas. E quando os residentes da cidade medieval se vangloriavam, né, ao dizer que o ar da cidade os tornava livres, eles reconheciam o fato de que, além do muro da cidade, a liberdade era cerceada. Atualmente, a preocupação com a segurança provoca menos
a preocupação com a integridade da cidade como um todo, como propriedade coletiva, né, e mais com a dimensão individual, seja por intermédio dos condomínios fechados e vigiados por seguranças armados, câmeras, e a própria admissão controlada, seja pelos muros com cercas eletrificadas, alarmes de segurança, automóveis blindados, as residências elas passam a se transformar em verdadeiras fortalezas. Né? Grandes mudanças elas passaram a ser sentidas no cotidiano das cidades. Transformações que tinham caráter econômico, tecnológico, cultural, político e demográfico. Dentre tantas mudanças, né, uma salta aos olhos, que é essa passagem de uma economia baseada na indústria, né, para outra em que há o predomínio das atividades ligadas aos serviços e ao comércio. Essa tendência converte a grande cidade em um centro de produção de serviços que antes de bens, né, em um lugar de consumo de serviços e da própria lógica da dimensão do lazer, inclusive. Se durante muito tempo a cidade, no imaginário social, ela esteve ligada à indústria, nas décadas recentes, o que nós presenciamos foi o enorme crescimento das atividades ligadas ao serviço e ao comércio. Contudo, né, torna-se cada vez mais importante distinguir as atividades ligadas à comercialização de bens materiais e ao transporte e aquelas ligadas ao conhecimento, à educação, ao lazer, ao turismo e à saúde e à segurança. Dessa forma, há nas metrópoles uma tendência decrescente como centros de produção industrial e uma disposição crescente à conversão em centros de controle, de interação, de criatividade e de lazer. Bem, se cada vez mais é comum nós ouvirmos falar em desindustrialização, isso não significa dizer que a indústria se afasta daquilo que nós chamamos de urbano, que não é sinônimo de cidade. Né? Urbano está ligado à condição geral do processo de reprodução do capital, sendo simultaneamente produto desse processo. O urbano é um momento posterior à industrialização, mas que a engloba e é, então, produto de contradições emergentes do conflito entre necessidades da reprodução do capital e as necessidades da sociedade como um todo. O urbano transcende a cidade. Nesse sentido, é possível afirmarmos, não é, que o espaço urbano envolve o material e o imaterial, o objetivo e o subjetivo, o sujeito e o objeto, ideologias e representações. Assim, as cidades elas estariam ligadas à materialidade do momento atual, que tem como modelo a metrópole, e que apresenta contradições em sua própria organização espacial. Contradições expostas nas formas espaciais, que carregam em si a questão simbólica produzida pelas ideologias e representações, através das atividades políticas, econômicas, culturais, e influenciando a própria formação da sociedade. Eu acredito aqui que as categorias espaço, cotidiano e ação, elas podem contribuir para um maior desvendamento desse processo de metropolização do espaço. Uma das possibilidades de desvendamento. Trata-se de refletir sobre as escalas da ação, o sentido da ação. E, obviamente, o que e quem está por trás da ação. Só que eu não optei aqui por separar o debate em três partes, né? Espaço, cotidiano e ação. Eles estarão imbricados no decorrer aqui da minha fala, né? Assim como estão no mundo real, né? No mundo dito real. Em outro momento, eu tentei, né, deixar clara a diferença entre ator, agente, sujeito. Afirmamos então que o agente é o indivíduo ou coletivo que exerce ações voluntárias ou de própria iniciativa, mas apesar de ser um realizador concreto da ação,
ele não é aquele que decide ou a concebe. Esse papel caberia ao ator, né? Mas isso já foi em 2013, né? Na verdade, foi uma discussão de 2012, no primeiro CIMEGE. Se em 2012 eu trouxe para o debate o sentido do agir naquele que exercia a ação, e então falamos em ator, agente, sujeito, agora trazemos a ação para o centro do debate. Pensar na ação claro que não é simples, mas até porque ela pode ser induzida, influenciada, planejada, impensada. A ação pode ser referida a um agente ou ator mais concreto, ou tratar-se de uma figuração com certa dose de anonimato. Como, por exemplo, quando se afirma que a revitalização leva ao crescimento econômico da cidade. Em ambas, percebemos que uma ação foi realizada. Alguns autores provavelmente diriam que, no segundo caso, trata-se de uma abstração. Outros, como, por exemplo, o Bruno Latour, diriam que ninguém pode afirmar com certeza quantas pessoas agem simultaneamente em um indivíduo. Até porque suas ações estão sempre influenciadas por ideologias, pela formação e por várias formas de indução. Evidentemente, estão em jogo inúmeras visões de mundo, relações de poder e tensões, que, por vezes, contrapõem ações e reações, mas que outras vezes dão sustentação a outras ações. Que nesse jogo de poder, né, podem ser taxadas de falsas, retrógradas, antiquadas, modernas. Além disso, essas ações exercidas em determinado lugar, muitas vezes nascem de concepções de atores que estão localizados em lugares muito distantes dali. Os atores sociais, ao agirem, podem mostrar quem são e o que verdadeiramente almejam, ou podem camuflar o objeto de sua ação. Muitas vezes, através da construção de um discurso de patriotismo de cidade, ou de construção de uma figuração com certa dose de anonimato, como eu já comentei anteriormente, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos serão ótimos para a cidade. Isso é um exemplo, né, dessa figuração. Os Jogos Olímpicos viraram sujeito da ação e a cidade que vai ser beneficiada passa a representar todos que nela vivem, o que definitivamente não é verdade.